A manifestação foi em frente ao quartel-general do Exército. Os manifestantes empunhavam faixas e cartazes contra a democracia. O presidente Jair Bolsonaro fez questão de estar presente e ainda discursou. O comboio do presidente Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada às 11h30 da manhã. O presidente seguiu para a casa do filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. O deputado postou a foto do encontro em uma rede social. 2 outros filhos de Bolsonaro também estavam presentes, o vereador Carlos e o senador Flávio Bolsonaro. Depois, o presidente seguiu para o setor militar urbano. Ele parou em frente ao quartel-general do Exército, onde manifestantes se reuniram depois de participar de uma carreata que passou pela esplanada dos ministérios. Os manifestantes levavam cartazes com mensagens contra a democracia e proibidas pela Constituição. Eram contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, defendendo uma intervenção militar e pedindo a volta do AI-5, o ato institucional da ditadura militar que fechou o Congresso, caçou políticos, suspendeu direitos, instituiu a censura à imprensa e levou à tortura e morte de presos políticos. Uma das faixas da manifestação de hoje dizia, abre aspas, intervenção militar com Bolsonaro no poder, fecha aspas. Várias tinham textos parecidos, aparentando terem sido fabricadas pelo mesmo fornecedor. Assim que chegou ao QG militar, Bolsonaro começou a transmitir ao vivo a participação dele em uma rede social. Nem ele, nem os seguranças usavam máscaras de proteção. Poucos manifestantes estavam de máscaras. O presidente acenou para dezenas de manifestantes que estavam aglomerados, o que vai contra as orientações da Organização Mundial de Saúde e do próprio Ministério da Saúde. O presidente andou e continuou acenando para os apoiadores. Diante dele, os manifestantes exibiam mais faixas parecidas, pedindo intervenção militar, o que fere a Constituição. Um cordão de isolamento impediu que o público chegasse até o presidente. Bolsonaro cumprimentou um policial militar com um aperto de mão e, em seguida, subiu na caçamba de uma caminhonete branca. Já em cima da caminhonete, ele passou a mão no nariz. Foi possível escutar gritos de defensores do AI-5. Mais gritos defendendo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. E uma faixa que pedia o fechamento do Supremo e do Congresso Nacional. No discurso, Bolsonaro falou em democracia, mas em nenhum momento condenou esses pedidos proibidos pela Constituição e antidemocráticos. Ao contrário, disse que acreditava nos manifestantes. Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós não queremos negociar nada. Nós queremos ação pelo Brasil. Mais que o direito, vocês têm a obrigação de lutar pelo país de vocês. Contem com o seu presidente para fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos manter a nossa democracia e garantir aquilo que há de mais sagrado de nós, que é a nossa liberdade. Mais tarde, numa rede social, Bolsonaro publicou trecho do discurso em que a faixa que pede intervenção militar aparece ao fundo. E fez questão de destacar justamente o momento em que diz que acredita nos manifestantes. Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Várias autoridades e representantes de entidades civis condenaram e fizeram duras críticas à participação do presidente em um ato antidemocrático. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, publicou uma mensagem numa rede social. Disse que o mundo inteiro está unido contra o coronavírus e que no Brasil temos de lutar contra o corona e o vírus do autoritarismo. Disse que é mais trabalhoso, mas venceremos. Em nome da Câmara dos Deputados, repudiou todo e qualquer ato que defenda a ditadura, atentando contra a Constituição. Que para vencer esta guerra contra o coronavírus, precisamos de ordem, disciplina democrática e solidariedade com o próximo.
Afirmou ainda que defender a ditadura é estimular a desordem, é flertar com o caos, pois é o Estado democrático de direito que dá ao Brasil um ordenamento jurídico capaz de fazer o país avançar com transparência e justiça social. Mas lembrou que são ao todo 2.462 mortes registradas no Brasil e que pregar uma ruptura democrática diante dessas mortes é uma crueldade imperdoável com as famílias das vítimas e um desprezo com doentes e desempregados. Afirmou que não temos tempo a perder com retóricas golpistas e que é urgente continuar ajudando os mais pobres, os que estão doentes esperando tratamento em UTIs e trabalhar para manter os empregos. E concluiu: não há caminho fora da democracia. De São Paulo, João Dória, do PSDB, disse ser lamentável que o presidente da República apoie um ato antidemocrático, que afronta a democracia e exalta o AI-5. Repudiu também os ataques ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. O governador do Rio, Wilson Witzel, do PSL, afirmou que, em vez de o presidente incitar a população contra os governadores e comandar uma grande rede de fake news para tentar assassinar nossas reputações, deveria cuidar da saúde dos brasileiros. Seguimos na missão de enfrentamento da Covid-19. Hasselmann, líder do PSL, disse que repudia a participação de um presidente da República em ato que pede a volta do AI-5. O presidente Deus te abençoe, vamos que vamos. O Ministério da Defesa disse que não se manifesta sobre opiniões do presidente da República. E o Ministério da Saúde não quis comentar. E ontem o Fórum Nacional de Governadores divulgou uma carta em apoio aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo os 20 governadores...